todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações, amém? Muito bem, vamos continuar com os nossos drops devocionais, como a gente já havia combinado há alguns dias, né? Hoje nós vamos ver sobre o princípio da lei da semeadura, sobre a semente, um tema muito falado, um tema conhecido por todos nós, né? A gente ouve muito falar, aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Jesus usa muito a lei da semeadura, ele fala que uma árvore boa não pode produzir maus frutos e vice-versa. Então é um texto, aliás, é um texto não, é um tema muito conhecido por todos nós. Mas nessa noite eu queria trazer ele de volta à nossa memória e pegar apenas 3 versículos bíblicos nessa noite para a gente estar meditando a respeito. Vamos orar antes? Querido Deus, nós oramos ao Senhor mais uma vez, pedimos sabedoria espiritual, que o Senhor esteja falando aos nossos corações essa noite, como vem sempre fazendo, meu Pai. Que seja a sua palavra, Pai. O Senhor que é todo poderoso, o Senhor que criou os céus e a terra, que criou tudo que a gente vê do jeito que é, porque assim foi da sua vontade, Pai, porque o Senhor tem poder para isso. E nós clamamos, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, nos dirigindo como igreja, como seu povo, como cristãos, individualmente, coletivamente, como parte do corpo do Senhor Jesus, meu Deus. Porque é só mesmo pela sua graça, sua misericórdia, para as coisas darem certo, para as coisas acontecerem, porque é o Senhor que efetua em nós o querer e o realizar. É o Senhor quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que nós oramos a Ti, é por isso que nós clamamos somente a Ti, porque Teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias então em Gênesis, capítulo 1, versículo 11. No versículo 1, né, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu já até falei aqui que eu gosto desse versículo, porque se está dizendo que no princípio criou Deus, então tudo que vem depois do princípio é conforme a lei de Deus, é conforme a vontade de Deus. Mas lá no versículo 11 diz assim: e disse Deus, né? Produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. Produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie. Então uma árvore só pode dar fruto segundo a sua espécie. Uma semente só vai frutificar, só vai germinar, só vai crescer segundo a sua espécie. Não tem como, obviamente, uma semente de milho nascer feijão. Embora, se fosse possível, muita gente estaria plantando milho por aí, considerando o valor do feijão, né? Mas como não é, o milho vai nascer milho, o feijão vai nascer feijão, o arroz vai nascer arroz. Por quê? Porque Deus determinou dessa forma. Uma semente, ela vai germinar e ela só vai produzir aquilo que ela foi geneticamente programada para produzir. Tudo na vida é desse jeito, porque essa é uma lei universal, digamos assim, que Deus colocou. E que depois Jesus usa, e nós estamos usando aqui nessa noite, para explicar também as ações e consequências, ou ação e reação das nossas atitudes. Porque algo que eu planto, obviamente, vai resultar em alguma coisa, vai produzir alguma coisa. Toda ação minha vai gerar uma consequência. E não tem como uma ação ruim ter uma consequência boa. Não tem como uma ação boa ter uma consequência ruim. Aí, eu me lembro do texto lá de Gálatas 6, que eu citei aqui 3 quartas-feiras atrás. Gálatas 6, 7, 8 e 9. Carta de Paulo, capítulo 6, versículos 7, 8 e 9. Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Ou seja, é um princípio que nós vemos ali. Tudo bem que lá no capítulo 1 de Gênesis, está falando da árvore propriamente dita, da semente propriamente dita, do vegetal, do fruto. Mas
mesmo princípio se aplica na nossa vida. Aquilo que nós plantamos, nós semeamos. E, interessante, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta, o homem semeia. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aquele que planta na carne, aquele que semeia na carne, colhe corrupção. E nós brasileiros sabemos melhor do que ninguém como a corrupção é danosa. Claro que aqui também não está falando dessa corrupção propriamente dita, mas a corrupção de todos os modos, todos os sentidos. Ou seja, está falando do pecado, está falando da queda do homem, está falando da separação do homem de Deus, a separação entre o homem e Deus. O homem que planta na carne, o homem que anda segundo a sabedoria da carne, o entendimento da carne, os desejos da carne, a vontade da carne. Esse homem, essa mulher, planta na carne e ele colhe corrupção, ou seja, ele colhe a morte, ele colhe as consequências do pecado, e a consequência do pecado é a morte espiritual, é a morte eterna. E aí existem várias maneiras de plantar na carne. Qualquer atitude minha, qualquer plano meu, qualquer desejo meu, que me leve para longe da vontade de Deus, ainda que seja algo dentro da lei, ainda que esteja um direito, ainda que seja um direito garantido pela Constituição, se é algo que me leva para longe da vontade de Deus, eu estou plantando na carne e eu vou colher corrupção. Eu vou colher a morte eterna, o pecado. É isso que eu vou colher, é isso que vai acontecer. Vamos imaginar a seguinte situação, sei lá, uma proposta de emprego, mas é um emprego que vai te levar a passar menos tempo com a sua família, e talvez é o seu filho pequeno, 3, 4, 5 anos de idade, que vai crescer criado pela babá, ou ainda que seja a melhor babá do mundo, mas não vai ter o pai ou a mãe como referência, como influência, como ponto de referência de educação, de princípios, de valores. Está errado? Escolher um emprego, uma promoção, ganhar mais? Não. É pecado? A ação em si? Não. É contra a lei? Também não. Mas e as consequências na vida desse filho? Apenas uma hipótese que a gente está levantando aqui. E o que a pessoa vai colher a partir disso? É um filho que está condenado a ser uma criança problemática, uma criança frustrada, uma criança que não vai ter sucesso na vida? Não é que essa criança está condenada a crescer desse jeito, mas as chances dela aumentam. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, com isso apenas um exemplo, apenas uma hipótese, um exemplo que eu estou levantando aqui nessa noite, é que muita coisa não é necessariamente errado ou necessariamente pecado, mas são coisas que nos levam a plantar na carne. Eu estou dizendo isso porque daqui a pouco eu vou falar sobre como nós plantamos e para que nós plantamos. Porque a pergunta, o que você planta, já virou clichê, é uma pergunta óbvia, é uma pergunta que a gente sempre faz quando lê esses versículos aqui. Mas e como você planta? E para que você tem plantado? São perguntas que às vezes a gente não faz. E o verso 9, não nos cansemos, continuação do 8, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, o contrário de tudo que eu já falei também é verdade. Se tudo que eu faço pensando primeiramente em preservar a minha vida espiritual, se tudo que eu faço pensando primeiramente no meu crescimento espiritual, se tudo que eu faço primeiramente pensando na saúde espiritual da minha família, eu estou plantando no Espírito e eu vou colher a vida eterna por isso. E aí o texto continua: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Sabiam que tem algumas sementes chamadas assim, sementes inteligentes? São sementes que elas podem ficar no solo por longas datas, sem germinar. Até que um dia uma árvore cai, apodrece, cai, morre, ou alguém vai lá e corta ela. Então a luz do sol penetra ali na floresta, no chão, no solo. Então essa semente vai germinar, ela vai produzir de novo.
Outras, se elas ficam muito sobre a neve, sobre um lugar muito frio, elas são capazes de ficar ali muito tempo, até que tenha condições propícias, condições exatas de temperatura, o terreno, para que ela possa produzir, para que ela possa germinar. Isso nos leva a entender que muitas das nossas atitudes são de igual maneira. Do mesmo jeito que uma semente precisa de um solo adequado, de condições climáticas adequadas, de água na quantidade certa, as nossas sementes, as nossas atitudes plantadas também dependem de situações ou de um contexto em volta delas adequados para que ela germine, para que ela produza, para que ela floresça, para que ela cresça. E isso leva tempo. E esse é o problema dessa geração que nós estamos vivendo. Nós não temos tempo. Nós não estamos dispostos a investir tempo. Todo o tempo que nós esperamos, nós entendemos como perda de tempo e não como investimento de tempo. Aí o versículo 9 vem completa. E não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de plantar no Espírito, não nos cansemos de lançar a semente, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, se não nos cansarmos, se não desistirmos, se nos lembrarmos que toda semente tem o seu tempo, e esse tempo depende de situações em volta dela. Se nós nos lembrarmos disso, e não nos cansarmos, não desistirmos, não desfalecermos, no tempo certo, nós vamos colher. No tempo certo, a recompensa virá do nosso Senhor Jesus. No tempo certo, Deus vai nos recompensar. No tempo certo, as nossas plantações, as nossas semeaduras, as nossas sementes, as nossas atitudes vão germinar, vão dar bom fruto ou mau fruto. Se você estiver sempre plantando bem, a sua semente vai produzir um fruto bom. Se você estiver plantando mal, plantando na carne, a sua semente vai gerar um fruto mau. E a questão não é o que você tem plantado, porque se eu perguntar o que você tem plantado, todo mundo vai estar dizendo que planta o bem. Porque a intenção de todo mundo é plantar o bem. Ninguém quer plantar na carne. Eu, pelo menos, prefiro continuar na inocência de acreditar que até aqueles que plantam na carne, plantam sem saber que estão plantando na carne, ou plantam querendo plantar no Espírito. Então a questão não é o que você tem plantado, porque isso é óbvio. Todos queremos plantar no Espírito, porque todos queremos colher a vida eterna. Todos queremos plantar o bem, porque todos nós queremos colher. Mas então eu pergunto, como você tem plantado? De que maneira você tem plantado o bem? Nós já entendemos aqui, já sabíamos disso, creio eu, todos aqui já sabiam, quem nos vê na internet também já sabia, que a semente ela vai produzir aquilo que é da espécie dela. A semente de manga vai produzir manga, a semente de coco vai produzir coco, a semente de milho vai produzir milho. Nós já sabíamos disso. Deus fez isso. E isso fica claro em Gênesis 1:11. Nós também já sabíamos que se eu planto no Espírito, eu colho vida eterna. Se eu planto na carne, eu colho corrupção, eu colho a morte eterna. Mas e o como eu tenho plantado? Será que influencia na semente que eu tenho plantado? Como é que eu tenho plantado bem? Qual é o objetivo da minha semeadura? Precisamos pensar nisso. O que eu planto hoje tem como propósito, tem como objetivo me levar para mais perto de Deus? O que eu planto hoje tem como propósito, o objetivo é me encher mais do Espírito Santo de Deus? A maneira que eu tenho plantado é lícito? A maneira que eu tenho plantado é para a honra e glória de Deus? A maneira que eu tenho plantado, ou seja, a maneira que eu tenho agido, as atitudes que eu tenho tido, os propósitos, as ambições de vida, os objetivos que eu tenho de vida, são para a honra e glória de Deus? Me levam para mais perto de Deus? São atitudes, são coisas, são situações
nas quais as pessoas veem Deus em mim, veem a presença do Espírito Santo de Deus em mim. Ou aquilo que eu tenho buscado na vida tem me levado para longe de Deus, tem me afastado de Deus. E quando eu digo afastar de Deus, nós temos que imaginar todas as situações e pequenas situações. Você não tem dinheiro nenhum, e de repente a pessoa te oferece um negócio errado. Vamos falar uma coisa bem errada aqui, que todo mundo sabe que é errado. A pessoa te oferece uma oportunidade de ganhar dinheiro com tráfico de drogas. Uma coisa que todo mundo sabe que é errado. E aí todo mundo se assusta. Não, isso vai me levar para longe da presença de Deus. Se eu vou me envolver com tráfico de drogas, então eu estou plantando na carne e isso vai me levar a colher corrupção, morte eterna. Não quero. Mas, irmãos, o diabo muitas vezes nos oferece sementes bonitas. Sementes que a semente ali propriamente dita, ou seja, a atitude em si, não é errada, não é pecado. Sementes muitas vezes que não é que aquela atitude seja pecado ou seja algo que me leva para longe de Deus, mas pode ser algo que vai tomar o meu tempo, pode ser algo que vai fazer com que não a minha ambição, mas a minha avareza e a minha ganância cresça. E para eu estar longe de Deus, eu não preciso ir para perto do diabo, basta eu esfriar na fé, basta eu parar de orar, basta eu parar de estudar a Bíblia, basta eu parar de viver a comunhão com os irmãos, basta eu parar de fazer parte do corpo. Sabe por quê? Porque aí nós vamos esfriando, esfriando. E aí aquelas condições propícias para a semente germinar, que é a luz do sol, a água, a temperatura, o tipo de solo, esse ambiente propício para germinar, no nosso caso, ele não favorece mais para que a semente espiritual germine, cresça, floresça. E aí, de repente, nós estamos tomando atitudes que aos olhos humanos não tem problema nenhum. Mas a maneira, o modo, o processo, o objetivo, o porquê, para quê, ou como nós estamos plantando. O problema não é a semente, mas o processo que leva à plantação dessa semente. Isso nos esfria na fé. Isso acaba criando um ambiente propício, facilitador, para que nós esfriemos na fé, para que nós nos afastemos de Deus. Não por fazer algo errado, extremo, que me leva para perto do diabo, mas por simplesmente deixar de buscar a Deus, buscar a presença de Deus. E isso é muito sério. Precisamos nos preocupar. Porque precisamos plantar no Espírito, porque precisamos buscar a presença de Deus, porque precisamos plantar no Espírito para colher a vida eterna, porque precisamos ter perseverança, paciência, que é fruto do Espírito, inclusive, para colhermos essa vida eterna. E a gente só consegue isso quando não só a nossa semente, mas também a maneira que nós plantamos essa semente. Não só a semente, não só a maneira que plantamos essa semente, mas a semente, a maneira que plantamos a semente, o para quê, o objetivo da plantação dessa semente, tudo isso tem que estar direcionando, buscando a presença de Deus. A prioridade tem que ser a nossa vida espiritual. Não estou falando aqui para ninguém virar monge, não estou falando aqui para ninguém vender tudo que tem, subir para as colinas e passar o resto da vida meditando. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que dentro das suas atitudes, do seu dia a dia, do seu emprego, na sua vida familiar, na sua vida doméstica, na sua vida profissional, não só a semente que você planta lá, mas a maneira que você tem plantado essa semente tem que dirigir você na direção de Deus, no rumo de Deus, aonde você vai plantar no Espírito, aonde a sua semente espiritual é que vai germinar, é que vai florescer, que vai dar frutos bonitos, árvores grandes, floridas. E lembrem-se, como eu já falei outras vezes, que a raiz de uma árvore é semelhante à nossa fé, às nossas crenças, aos princípios éticos morais que nós temos. O caule
vai ser determinado pela nossa fé, pela nossa crença. Ele é que vai determinar, na verdade, o caule é que vai ser aquilo que eu tenho como valores, como ético, como moral, como certo, como correto. A raiz é a minha fé, a minha crença. Essa raiz vai produzir um caule, um tronco, que são os meus valores, os meus princípios, o que eu determino como certo e como errado. Esse tronco, esse caule, vai produzir galhos. Esses galhos são as minhas atitudes. É o que eu faço e deixo de fazer. E esses galhos vão ter folhas e frutos, que são as consequências, o resultado daquilo que eu plantei, daquilo que a minha raiz, a minha fé determinou. Por isso, é muito importante a semente que você planta. Mas tão importante quanto a semente que você planta, é o como você está plantando, e para que você está plantando, e aonde você quer chegar com essa plantação. Espero eu que todos nós aqui estejamos no intuito, no alvo, na corrida de alcançar sempre o crescimento espiritual, a estatura de Cristo, em todas as áreas da nossa vida. Porque não existe vida secular e vida cristã, existe cristão. Cristão profissional, cristão pai de família, cristão mãe de família, cristão amigo, cristão filho, cristão mãe, cristão vó. Em todos os lugares que nós estamos, nós somos sempre cristãos. Por isso, a semente que nós plantamos, as atitudes que nós temos, devem ser sempre cristãs também. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós oramos ao Senhor mais uma vez. Encerramos mais um bloco devocional dessa quarta-feira, Pai, onde nós vimos a lei da semeadura, mas tão importante quanto a semente é o modo, é o porquê, é o para que eu planto, é o que eu quero com essa plantação, com essa semeadura, com essa semente. Por isso nós pedimos nessa noite, meu Deus, que Espírito Santo do Senhor tenha misericórdia de nós e esteja nos dirigindo em nossas plantações, em nossas atitudes, meu Pai. Para que nós possamos não só escolher uma semente do bem, mas que nós a plantemos de maneira que te agrada, que seja para a honra e glória do Senhor, Pai. Onde a nossa prioridade seja sempre, meu Deus, a saúde espiritual, a vida espiritual de cada um de nós, o crescimento espiritual. Sementes que nos levem sempre, Pai, para mais perto de Ti, da Sua vontade, da Sua proteção, da Sua glória, da Sua graça, da Sua misericórdia, da Sua paz em nossas vidas, Pai. É esse tipo de semente que nós queremos, e nós precisamos também saber a maneira correta de plantar, a maneira que agrada ao Senhor, e é só o Espírito Santo de Deus que é capaz, Pai eterno, de nos dirigir, de nos mostrar a maneira correta, de escolher a semente correta, para plantar da maneira correta, do jeito que é a Sua vontade, do jeito que é o Seu jeito, não o meu jeito. Por isso eu clamo, meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos dirija por um caminho para que nós possamos plantar na vida espiritual, para que nós possamos plantar no Espírito, para que nós possamos colher a vida eterna, Pai. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Agradeço a presença de cada um dos irmãos. Apenas reforçando, domingo, 5h30 da tarde, Escola Bíblica Dominical, 7 horas da noite, nosso culto de louvor ao nosso Deus. Estão todos convidados, quem nos assiste pela internet também, se quiser vir aqui na nossa igreja, na rua JK, número 1650, no bairro Casa Preta. Você é nosso convidado especial. Os irmãos também podem estar assistindo os vídeos lá no YouTube, no nosso blog e na nossa fanpage no Facebook. Amém? Até domingo, se Deus quiser.